Olá, queridos seguidores. Meu nome é Gabriele, sou advogada no Brasil, em Portugal e aqui na Espanha. Sou CEO do International Cami e hoje eu quero conversar com vocês como advogada de imigração, mas também como uma pessoa que já morou em Portugal e atualmente mora na Espanha. Afinal, qual dos dois países é melhor para se viver? Hoje eu quero trazer comparações em relação à vivência nos dois países e também aspectos imigratórios e outras informações. Em relação a Portugal, Portugal passa na frente da Espanha em relação a uma facilidade um pouquinho maior em relação à regularização e outros aspectos, como, por exemplo, o idioma em relação aos brasileiros. Porém, quando a gente vai falar sobre o salário mínimo do país, a Espanha, sem dúvida, compensa muito mais que Portugal. O salário mínimo aqui, ele é um pouco maior. Em relação ao custo de aluguel de supermercado, tem o mesmo valor que Portugal, ou até mais barato, dependendo da região. E, consequentemente, torna-se mais barato os aluguéis e os supermercados em Portugal. Por quê? Hoje, vivendo aqui, eu vejo que os aluguéis eles têm o mesmo preço que Portugal, o supermercado também não vai mudar tanto. O que vai mudar um pouco em relação aos restaurantes, percebo que, por exemplo, aqui em Barcelona, a depender do restaurante que você for, é um pouquinho mais caro do que alguns na região até mesmo de Lisboa, mas também não é uma diferença tão exorbitante. Às vezes vai ser 2, 3 euros no máximo, assim, de diferença no valor do menu. Porém, como o salário mínimo atual é maior e no final do mês faz uma grande diferença, eu acredito sim que a Espanha, nesse ponto, ela é bem melhor e dá de 10-0 em Portugal. O salário mínimo atual aqui está de 1.134, pagos em 14 parcelas. Porque aqui na Espanha, também como Portugal, existe o 13º e o 14º. Então, se a gente colocar esse pagamento em 12 meses, vai dar mais ou menos o valor de 1.300 e pouco. O salário mínimo atual de Portugal é 870 euros bruto, com os descontos, esse valor ainda reduz. Também pagos, tá? Em 14 parcelas, também tem 13º e 14º em Portugal, mas ainda assim é um valor bem inferior se comparado à Espanha. Portugal, ele ainda é um pouco mais fácil em relação à regularização que a Espanha, apesar de que já foi extinto a manifestação de interesse, atualmente não existe mais essa possibilidade, mas existe ainda a figura do visto de procura de trabalho, que qualquer pessoa pode aplicar. Esse visto, ele não está, diferente da Espanha, ele não está restrito a, por exemplo, você ser um neto ou filho de um português, ou nos casos de profissões específicas. De fato, esse visto em Portugal ele é muito bom, porque ele está disponível a qualquer um que preencha os requisitos e basicamente o que você precisa preencher é possuir os 3 salários mínimos portugueses depositados em conta, não ter registro criminal e outros requisitos que não são assim, tão difíceis de preencher. Então, ele está à disposição aí para todo mundo que tem interesse de aplicar e que faça o procedimento certinho. É super possível você ter esse visto, chegar de forma legal em Portugal e começar a sua vida. Outro aspecto também que eu vejo de grande diferença de Portugal para a Espanha é o tempo para ter cidadania. Portugal, hoje são 5 anos de residência legal para poder fazer a aplicação da cidadania, enquanto na Espanha são 2 anos para aquelas pessoas que são nacionais de países ibero-americanos, e o Brasil é considerado um país ibero-americano, então os brasileiros também podem se beneficiar desses 2 anos de residência na Espanha para ter cidadania. De fato, é algo diferente também, por exemplo, o visto de estudos na Espanha, esse tempo do estudante ele não vai computar para tempo de nacionalidade espanhola. Então, por exemplo, uma pessoa que vem para a Espanha estudar um curso de 1 ano e meio, 2 anos, só quando fazer a conversão desse estudo para uma residência de fato de trabalho, é que vai começar a contar o tempo para a nacionalidade espanhola. Então, suponhamos, se você vai aplicar para um curso de 2 anos, e ao final desse curso é que você vai fazer a troca para trabalho, no final é que você vai começar a contar esses 2 anos. Então, digamos que aí a gente está falando de um prazo de 4 anos para você dar entrada na sua cidadania espanhola. Porém, ainda assim, a gente está falando de 1 ano a menos que Portugal,
E em relação agora a prazos para finalizar esses processos de cidadania, eu falo por experiência própria, porque eu trabalho com Portugal, trabalho com Espanha. Portugal tem demorado muito a finalizar os processos de nacionalidade por tempo de residência. A grande maioria dos casos, quando você dá a entrada quando completa os 5 anos, hoje em dia, esse processo ele não está finalizando antes de 1 ano e meio em Portugal. Então, tem demorado bastante. As conservatórias, os processos em Portugal estão cada vez mais morosos e muito complicado de mexer com os órgãos em Portugal. Já na Espanha, pode sim, é claro que por lei, o governo espanhol ele tem 1 ano para finalizar esse processo de nacionalidade, mas na prática a gente vê muitos casos entre 4, 6, 8 meses aí, a gente tendo um retorno positivo dos processos de nacionalidade na Espanha, que é uma questão de estatística, uma questão matemática, de experiência que a gente analisa aqui dentro do escritório, o processo se finaliza muito mais rápido aqui na Espanha se comparado em Portugal. Então, eu acho que isso, no final das contas, tudo vai somando, né, para você tomar uma decisão se você prefere Portugal, se você prefere Espanha. Eu acredito hoje, na minha visão, que a Espanha tem mais possibilidades, tem mais coisas a oferecer que Portugal, mas não quer dizer que Portugal não seja uma opção, que ainda não seja um país bom. Gosto muito de lá. Em relação à língua, a gente fala o português. Para nós brasileiros, nós encontramos muitas coisas do Brasil, como mercados. Lisboa, Porto, tem vários restaurantes, encontra muita coisa do Brasil de verdade. Porém, até em termos territoriais, Espanha é muito maior. Então, você tem várias comunidades no qual você pode recomeçar sua vida, tem demanda de trabalho, tem áreas aqui na Espanha que eles precisam muito de mão de obra. Então, existe um catálogo que chama Catálogo de Difícil Cobertura. Eu vou deixar o link aqui na descrição, se vocês tiverem interesse de estar dando uma olhada. Se você vem, por exemplo, para a Espanha e resolve fazer um curso dentro dessa lista desses cargos de difícil ocupação, você tem grandes chances de conseguir um contrato de trabalho nessas áreas e conseguir já uma residência mesmo, uma autorização de residência por trabalho. Porque essas profissões que estão nesse catálogo, uma empresa espanhola pode contratar um estrangeiro diretamente, independente se ele está estudando e inclusive exclui também de um processo de certificação laboral, o que quer dizer que outras profissões fora desse catálogo, para ser contratado um estrangeiro, precisa passar por um processo de certificação laboral. O contrato de trabalho ele tem que ser, a vaga ela tem que ser, na verdade, publicada para que as pessoas que estão na Espanha, espanhóis, cidadãos europeus, ou até estrangeiros que estejam legais aqui, tem que estar disponível para essas pessoas, e aí, caso não seja preenchida a vaga, é que sim, a empresa ela pode ser liberada para contratar um estrangeiro. Só que essas profissões, esses cargos que estão nessa lista de difícil ocupação, não precisa passar por esse processo. Então, suponhamos, se você está em Espanha e você resolve cursar um determinado curso que esteja nessa lista, e a empresa ela vai te dar esse contrato, você nem precisa finalizar o seu curso, por exemplo, ou passar por esse processo de certificação laboral para você poder trocar essa residência de estudos para trabalho. E quando você realiza essa troca, de imediato já começa a contar os 2 anos para você ter cidadania, e ainda você tem a possibilidade de estar numa área, numa determinada profissão que você vai ganhar melhor aqui na Espanha, até mesmo se comparado a Portugal, porque infelizmente o salário mínimo é muito baixo, e comparado ao custo hoje de aluguel e de tudo que está em Portugal, não está tão barato assim se comparado ao salário mínimo que as pessoas têm recebido em Portugal. Mas ainda assim, volto a dizer, não quero dizer que Portugal não seja uma opção, ainda é uma opção desde que você se programe. Infelizmente, Portugal já não é como antigamente, que você chegava como turista, fazia manifestação de interesse, conseguia abrir uma conta bancária com facilidade. Hoje está bem mais complicado querer fazer as coisas assim em Portugal, não recomendo, não recomendo. Então, assim, hoje estou trazendo aspectos para vocês de pontos de vista dos processos migratórios que a gente trabalha com os dois países, e também por questões até de clima, de valor de aluguel, de mercado. Acho que vale a pena vocês darem uma pesquisada. Vocês podem entrar nos sites, por exemplo, Mercadona, que é um mercado espanhol, e ele também está em Portugal. As pessoas também consomem muito Mercadona em Portugal,
para vocês terem, compararem os preços. Aluguéis, vocês podem baixar o aplicativo do Idealista e fazer comparações também, dependendo de regiões, tá? E vocês também podem tirar as próprias conclusões de vocês. Em relação ao clima, varia muito. O sul da Espanha tem um clima maravilhoso, é quente o ano inteiro, tem praias lindíssimas, como também o sul de Portugal, o Algarve, ele também tem um clima maravilhoso, porém, assim, o Algarve, Portugal por ser menor que Espanha, consequentemente, o sul de Portugal, ele é muito mais estreito, muito menor que Espanha, então, acaba que para você ter um trabalho no Algarve o ano todo é um pouco complicado, geralmente o Algarve, ele contrata pessoas temporárias para ficar aqui naquele período do verão, e depois essas pessoas já não ficam mais nesse trabalho. O sul da Espanha é bem maior, então são cidades maiores, então, consequentemente, vai ter mais opções de mão de obra e trabalhos disponíveis para trabalhar. Mas também o norte da Espanha é frio, como também o norte de Portugal. Então, em relação ao clima, eu acho que eles estão empatados, não vejo grandes diferenças. Então, acaba você decidindo se você prefere frio, se você prefere calor. Em relação a, como eu disse, a preços, vocês também podem estar dando uma pesquisada na internet e acredito que cada um vai conseguir chegar na sua própria conclusão. E é isso, a princípio, que eu queria estar aqui falando, porque as pessoas sempre chegam no escritório e perguntam, mas e aí, eu vou para Portugal, eu vou para Espanha, e eu acho isso muito pessoal, eu acho que é uma decisão muito pessoal, eu acho que cada um tem que traçar um objetivo, se planejar e se organizar, pensar no que vai ser melhor para você. Eu penso assim, a longo prazo, o seu objetivo é ter uma cidadania mais rápido? Se o seu objetivo é ter uma cidadania mais rápido, eu vou dizer Espanha. Acredito que a Espanha é um caminho bem melhor para se ter cidadania. Agora, se você não tem tanta pressa, se você quer se enquadrar num tipo de visto que você já vai chegar podendo trabalhar de imediato, Portugal, pelo visto de procura de trabalho. Mas tudo depende do seu perfil, tudo depende do que você quer fazer. Se você vai se enquadrar no nômade digital, numa residência não lucrativa, se você quer abrir uma empresa e ser um empreendedor. Então, isso aí é muito relativo e muito pessoal de cada um, tá bem? Mas é isso, eu peço que vocês curtem esse vídeo, compartilhem com seus amigos que estão na dúvida entre Portugal e Espanha. Deixe aqui nos comentários sugestões de coisas que vocês querem ver, se vocês querem que a gente faça um comparativo de preços, se a gente traga outras informações, outras dicas. Vai ser muito bom se vocês também ajudarem a gente a trazer ideias aqui para o canal e a gente está disposto a estar informando vocês, trazerem outras informações que não seja só de direito, que eu acho também que tem muita gente que tem muita dúvida em relação a outras coisas e a gente está aqui também para poder ajudar todo mundo. Obrigada.